Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Nós continuamos aqui, vivendo esse momento do que Jesus vai enviando os seus discípulos para fazer a missão. Ontem ele pedia para que fosse levar, a palavra às ovelhas perdidas, e ele dava ali uma ordem para aqueles discípulos. E hoje ele continua. Hoje ele também manda os seus discípulos e dá ali também ordens. Ele diz assim: anunciai o reino dos céus está próximo. Anunciai, o reino dos céus está próximo. Então nós vemos assim, esse reino dos céus está próximo. Se a gente pensar que seria para que chegasse o fim do mundo, então desde quando Jesus estava para chegar, o reino dos céus já estava ali se aproximando. Então não é isso. O reino dos céus está próximo porque o reino de Deus está no meio de nós. O nosso Jesus, ele veio trazer esse novo reinado. É um reino diferente. É um reino que vem trazer muitas coisas boas, que Jesus ensina como viver, como a gente fazer as coisas. Ele ensina tudo aquilo que é para o nosso bem, para o bem da humanidade, para o bem do povo. Então ele vai dizer: fale, anuncie, o reino dos céus está próximo. Está mesmo. O reino de Deus está no meio de nós. Ele já foi anunciado por Jesus. Agora precisa que eu e você faça por viver esses ensinamentos do Senhor, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Então vamos viver isso. Vamos fazer como Jesus ensinou. E o que ele diz? Olha, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, porque de graça nós temos que dar porque nós recebemos, Então, olha que maravilha. O reino de Deus já está no meio de nós. Depois ele também pede dá outra ordem para os discípulos. Pede para que os discípulos não levem nem ouro, nem prata, nem dinheiro no cinto, nem sacola pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário, ele tem direito ao seu sustento. Então, que os discípulos não se preocupassem com isso, que eles fossem na fé, que eles fossem acreditando que eles receberiam tudo o que eles precisam por estar aí obedecendo a ordem de Jesus e fazendo acontecer esse reino no meio de nós. Então nós precisamos ser assim desprendido, nós precisamos ser livres, acreditar sim somente que Deus ele vai providenciar tudo aquilo que é preciso quando a gente está em missão. Ele não vai deixar que a gente fique sem as nossas necessidades. Então, é algo para que a gente se sinta livre, para nós não ficarmos presos, não ficarmos ali agarrados em coisas, em preocupações. Simplesmente
sair e deixar que Deus age, que faça a vontade dele para que aconteça esse reino de Deus. E aí ele continua ainda colocando ali, tudo. E ele vem dar mais um outro ensinamento aqui, falando com esses discípulos. Ele diz: se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela casa da cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Olha que sério, olha o que Jesus ordena aos discípulos. Vocês não precisam se preocupar. Se vocês chegarem numa casa, em uma cidade, e vocês não for bem recebidos, as pessoas não quiserem escutar a palavra de Deus, não quiserem receber vocês, não precisa ficar preocupado. Vocês podem sair dali e simplesmente sacudir a poeira dos pés. E olha o que ele ainda depois coloca: em verdade eu vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Então veja que Jesus, ele é determinado. Ele não anuncia de qualquer jeito. Ele tem uma determinação naquilo que precisa acontecer através dos discípulos. Então, a gente sabe que muitas vezes a palavra de Deus não é acolhida. Quantas vezes a gente tem vontade de chegar em uma pessoa e ver a necessidade que ela está tendo de ter a palavra de Deus para que ela possa mudar de vida, que ela possa ser uma pessoa evangelizada, ter uma vida na graça de Deus, e ela não quer escutar. Ela até zomba. Quantas vezes a pessoa fala: para quê? Fica falando isso, e vai falando coisas, e vai colocando ali tanto obstáculo para não ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz que não é para a gente ficar ali preocupado, porque aquela pessoa não quis escutar, ela não acolheu a palavra de Deus. Não precisa, nós chegamos para anunciar, mas se a pessoa não quiser, é algo dela. É ela que vai depois responder isso ao nosso Deus, ao seu momento no juízo final, no dia do juízo final. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós hoje continuamos sendo esses discípulos do Senhor. E nós estamos anunciando aí que o reino de Deus está próximo. Mas se as pessoas ou as cidades não quiserem acolher a palavra de Deus, não quiserem mudar de vida, não quiserem assim escutar, não cabe a nós. Não precisamos ficar às vezes magoados, sentidos, falando coisas assim, até blasfemando aquela pessoa, porque não cabe a nós. Nós estamos somente para fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele pede, mas tudo o restante é com Ele mesmo. Ele é o Senhor. Então, olha, fica para nós hoje, como discípulos do Senhor também, com esse ensinamento e com essa ordem. Vamos anunciar que o reino de Deus está próximo. Agora, a pessoa ou a cidade que não acolher, fica para que Deus mesmo possa fazer aquilo que tem que ser feito no seu dia final, e deixa que Deus vá conduzindo. Fica para a gente então esse ensinamento. A palavra precisa ser anunciada. Não importa se ela vai ser acolhida ou não. Vamos anunciar.